Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma mensagem do livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pelo Espírito Joana de Ângeles, com o título Em Face da Morte. Não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Na viagem anteciparam-te, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês, mas estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Loariza a saudade, mediante a certeza de reencontrá-los. Assim, utiliza as tuas horas disponíveis para produzir o bem, pensando neles, orando por eles, convertendo moedas em pães e reconforto para os outros seres que padecem privações. Bendirão teu gesto e acercar-se-ão mais de ti, ajudando-te também. A dor diminui quando o amor se desdobra em direção do sofrimento humano, por afeição e gratidão dos que morreram e vivem. Medita e enxuga o pranto da saudade, transformando-o em esperanças de felicidade por vindoura. Boa noite, meu nome é Iris Alvim e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje vamos falar dos itens 3, 4 e 5, intitulado Diferentes categorias de mundos habitados. Eu gosto demais desse tema, mas infelizmente o nosso tempo é curtinho e vamos ter de dar uma aceleradinha. Antes da gente começar a comentar os itens do estudo, vamos dar uma passadinha nas muitas moradas da casa do Pai. Temos duas imagens para a gente pensar nas moradas que Deus fez para seus filhos evoluírem. Na primeira, observamos o Sol em primeiro nível. Na segunda, uma pequena parcelinha do nosso universo. Eu digo pequena parcelinha porque é pequenininha mesmo. Imagine se pudéssemos ver muito mais. Nosso universo tem tantas moradas e tão variadas que nos é impossível compreender rapidamente. Precisamos abrir nossas mentes e nosso coração. Depois estudar e estudar. O aprendizado nunca acaba. Vamos agora ao nosso item 3, onde Kardec comenta. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os que são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros
que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Lembre-se que estamos falando aqui dos espíritos que já estão num grau de entendimento, onde já conseguem aprender o conceito do livre-arbítrio. Não vamos falar dos nossos irmãos menores, que ainda não chegaram nesse ponto. Eles são comentados no Livro dos Espíritos e outros livros da codificação, não no Evangelho. Então vamos falar dos espíritos que chamamos humanos. Mas temos de ter em mente que humanos, no conceito que foi criado, são homens e mulheres da Terra. Mas por falta de um termo melhor, dada a nossa pequena quantidade de palavras, vamos nos referir a humanos como os espíritos que já alcançaram o livre-arbítrio, que já são responsáveis por seus atos, independendo de serem da Terra ou de qualquer outro planeta, ou Sol, ou algum astro onde residam espíritos. Bom, para a gente entender o que Kardec comentou do ensinamento dos espíritos, vamos tomar a nossa Terra, nosso lindo planetinha azul, como base. Se fizermos uma escala tendo a Terra como ponto zero, nós teremos planetas mais evoluídos e planetas menos evoluídos. Sei que fica complicado a princípio entender o que seria mais ou menos evoluído em relação a nós. Vamos então pensar na Terra, no início da vida humana, para fazer uma analogia de um planeta inferior. A moralidade inexistia. Era a lei do mais forte que tomava o que queria. Viviam em cavernas, faziam pequenos utensílios. Foi assim que começamos a nossa evolução, em uma terra primitiva. Bom, deve ter sido bem difícil, mas graças a Deus nós esquecemos. E um planeta evoluído acima do nosso, como seria? Infelizmente, não temos nenhuma imagem para nos basearmos, mas imaginemos o fim das doenças, dos crimes, da fome, da dor, do desrespeito, do ciúme, do egoísmo, da desigualdade, enfim, o fim de todos os defeitos humanos. Fiquem felizes, caminhamos para chegar lá. É um longo percurso, mas chegaremos lá. É a lei de Deus. No item 4, Kardec explica: nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Temos aí a classificação ampla dos mundos, baseada nos pontos mais marcantes. Mundos primitivos, onde começa a caminhada da humanidade. É um mundo onde nós estamos aprendendo, começando a aprender sobre os conceitos básicos
essenciais para a nossa evolução. Mundo de expiação e provas, onde o mal domina, né? Onde a gente tem muito mal. Ainda é o local da nossa Terra. Infelizmente, ela ainda está classificada como mundo de expiação e prova. Mas nós estamos caminhando para passar para o próximo nível, que é o mundo de regeneração, onde ainda temos muito que melhorar. Mas começamos a abandonar o mal e as baixas paixões. Ganhamos força para caminhar, para continuar em frente. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Às vezes eu fico pensando, nossa, deve ser uma maravilha, mas não estamos preparados ainda para ele. Mundos celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem. Para mim ainda é inimaginável, não consigo nem pensar, porque eu não consigo nem imaginar como seria esse mundo. No item 5, Kardec explica: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar. Para atingir a perfeição, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. O que nos prende a um planeta é o nosso grau evolutivo. Se aprendermos mais rápido, alcançaremos um planeta mais elevado. Todos já ouvimos falar que a Terra vai dar um salto em sua evolução, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nós estamos na parte final dessa passagem, né? Ainda falta um bom pedaço, porque o tempo dos espíritos não é o mesmo que o nosso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que seus habitantes devem acompanhar esse passo evolutivo. Seus habitantes, digo nós. Os habitantes que perseverarem no mal terão de deixar o planeta. Para um mais atrasado, para um onde seus defeitos sejam compatíveis com a maioria dos espíritos que lá vivem. Esse tema é maravilhoso e nos leva a perguntar: vamos continuar na Terra? Temos mérito para isso? Então, só tem um modo, é a gente perguntar para o nosso coração. Só nós podemos descobrir com sinceridade dentro do nosso coração se nós estamos preparados para esse próximo passo da Terra, o mundo de regeneração. Muito obrigado pela atenção, que Deus esteja com todos nós. Vamos seguir o ensinamento do nosso Mestre Jesus para permanecermos na Terra, para um novo grau evolutivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Almir, bem-vindo. Álvaro Alberto Furtado da Costa Lima, André Cavalcante Carvalho, Anita Pollen, Armando Rodrigues Goui, Arthur Carvalho da Rocha, Benedito Vulcão, Carlota Gonçalves de Castro, Carmélia Correia Maia, Ceci Rodrigues Goui, Celeste Davina da Silva, Celso França Filho,
César Mouta, Edésio Carvalho da Rocha, Elcio Menezes de Araújo, Georgina Lima dos Santos, Gilberto Machado, Georgina Carvalho Silva, Gircélio Machado, Inaldo Cândido de Moraes, Ismael Vitor Goui, Jorge Silva Lima Filho, Judite Lima Bem-vindo, Leila Carvalho, Leonardo da Rocha Leandro, Lúcia Fonseca Siqueira, Lúcio Paiva Souza, Luzia dos Reis, Manuel Francisco Flor, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Isabel dos Santos Flor, Maria Joana do Nascimento Flor, Natanael do Nascimento Flor, Nilton Luiz Soares Pereira, Noel Furtado da Costa Lima, Noel Martins da Costa Lima, Paulo Sérgio Rodrigues Silva, Pedro Ricardo Guarani dos Santos, Raimundo Andrade Pralon Neto, Roberto Maia Fonseca, Roberto Nicolete, Roberto Rodrigues Goui, Rosileia de Jesus, Sérgio Donato Potter, Sérgio Luiz Ferreira, Tereza de Jesus, Virgílio Latuca, Vilma Brum, Wilson Robledo da Costa, Iara Furtado da Costa Lima e Yolanda Latuca. Vamos oferecer também a nossa prece para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre. Agradecer por estarmos vivos, aqui reunidos, pedindo preces para os nossos irmãozinhos que nos deixaram, para os nossos queridos amores que estão na pátria espiritual. Eles, na verdade, só estão afastados de nós por um tempo, porque com certeza vamos nos reencontrar. E eles nos aguardam ansiosos por esse dia. Pedimos também por aqueles irmãozinhos que não têm quem peçam por eles, a todos os que morreram abandonados, com fome, com frio, cansados, nas guerras, a todos aqueles que cometeram suicídio, a todos os que não têm nenhuma alma encarnada que peça por eles, porque desencarnado todos nós temos, amigos do lado de lá. Agradecemos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos para poder fazer as nossas preces. Graças a Deus, graças a Jesus. E muito obrigado a todos os mensageiros da Casa de Miguel.